Boa noite, então, a todos. Ana Lélia, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para estar aqui conosco hoje falando sobre os serviços consulares. Lembrando que a gente vai gravar, então, essa conversa para que ela seja disponibilizada no nosso canal no YouTube. E as pessoas que venham a participar mais tarde ou que mesmo não consigam participar hoje, que elas possam assistir e entender um pouquinho mais sobre o que é e o que não é responsabilidade do consulado, quais são os serviços, né, que o consulado presta à comunidade brasileira aqui e como ter acesso a esses serviços. A gente tem uma série de perguntas aqui que a gente vai estar fazendo para você no decorrer desse bate-papo. Então eu vou pedir, Ana Lélia, que você fique à vontade, se apresente, se quiser falar um pouquinho sobre o consulado, antes de nós começarmos realmente a fazer as perguntas. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Ana Lélia Beltrame, eu sou a cônsul-geral aqui. O nosso consulado esteve aberto durante toda a pandemia, ele nunca fechou, mas nós começamos até, porque eram ordens do governo de Ontário, a receber pessoas só com hora marcada. E continuamos recebendo pessoas só com hora marcada. Aí, se aparece um caso de alguém que chega, o famoso walk-in, sim, a gente recebe. Um walk-in a gente recebe, 2 a gente recebe, agora de 3 para mais começa a aglomerar muita gente aqui dentro. Então, primeira coisa, por favor, marquem hora, porque nós temos que marcar hora, porque nós não podemos aglomerar muita gente na sala de espera. Essa é, assim, a novidade da pandemia, não aglomerar, marcar a hora pela internet na página do consulado. Eu acho que essa é uma das primeiras perguntas que eu tinha também para você, Ana. Essa é a grande questão, né, do como funcionar na pandemia, é assim. Nós estamos funcionando assim. Sim, Toronto entrou na fase 3 sexta-feira passada, e aí as perguntas que eu tinha para você são o que voltou a ser feito presencialmente que não estava sendo feito na fase 2 e agora vocês voltaram a fazer. Houve alguma diferença nos tipos de serviços prestados? A gente nunca fechou e passaporte tem uma hora que é presencial. Ok. Procuração também é melhor que seja presencial, que venha ler e assinar. E nós nunca fechamos. É que a gente limitou antes, era um passaporte e uma procuração por hora. Depois que o cliente saía, a gente higienizava loucamente toda a sala. E aí chegava um outro cliente que esperava lá embaixo, que aqui é 11º. E alguém descia de máscara e tudo para ir buscar só o cliente e o funcionário no elevador. Então, isso já mudou. Agora nós já temos 3 a cada meia hora. E Então, a sala de gente espera higieniza. voltou a funcionar, né? Mais ou menos, não como antes, que antes às vezes tinha 40 pessoas na sala de espera, mas agora tem 6. Mais o walk-in, 7. Mais o rapaz que às vezes vem entregar correspondência, passa uma 8ª pessoa. Às vezes a pessoa vem com o marido, com a mulher, então a gente tem 10, no máximo 10, numa sala que era para 40. Então dá para fazer distanciamento. E a gente continua higienizando, mas não é mais aquela coisa que tu passa 20 minutos aspergindo tudo com produtos que tem aquele cheiro, né? Aqueles produtos. Agora a gente já usa uma mistura de água sanitária com água, que é de 1 para 3, que é o normal, e a gente tem esses lencinhos umedecidos e nós limpamos. E como tem cadeiras que estão inutilizadas, né, que botou fita, a gente tem menos cadeiras para limpar, porque antes não deixava o pessoal sentar em qualquer lugar, e agora não, agora a gente marcou onde pode sentar, a gente só tem aquelas cadeiras para limpar. Tá certo. Então está indo 3 por hora, 3 a cada meia hora. E deixa eu te fazer outra pergunta. O site do consulado informa que presencialmente vocês preferem que sejam casos considerados urgências. O que seriam os casos considerados urgências? A gente que vai viajar de repente, que precisa ir porque adoeceu alguém na família, ou tem um negócio urgentíssimo que apareceu, precisa fazer uma procuração para ontem. Né? É caso de viagem urgente e pessoas que adoecer, que precisam fazer uma procuração porque surgiu um negócio.
Sim. Nesse Normalmente caso, Aquelas é isso. situações que tem mais prazos, assim mesmo, que Que a precisam ser pessoa, cumpridos. a pessoa precisa viajar, ou então apareceu um negócio, é agora ou nunca. Então ele vem aqui fazer a procuração. São essas basicamente as urgências. e nesse caso você sugere um walk-in, porque eu estava com uma outra pessoa no site, ela estava tentando um agendamento, ela falou, Estela, eu só estou conseguindo agendamento para 20 de agosto e eu viajo 1º de setembro. Nesse caso, você sugere que ela faça um walk-in? Não, ela pode vir em 20 de agosto e explicar que ela viaja 1º de setembro, a gente procura agilizar para ela. Ah, tá certo. Tá ótimo. Obrigada. Eu queria falar um pouquinho sobre os serviços, principalmente os serviços mais demandados, né, pelos brasileiros aqui. Uhum, O primeiro deles é sobre aquele certificado da carteira de motorista que o uhum. Service Canada, o Service Ontário pede. Eu vi que vocês estão orientando a fazer isso por correio. Eu queria saber qual é o tempo de processamento via correio desse documento, você sabe? Eu não sei qual é o prazo do correio, mas a gente, em geral, faz de um dia para o outro. Uhum. Na pior das hipóteses, leva 72 horas, né? Ah, é Leva. rápido. E agora, o problema é, eu também não sei como é que está o serviço do correio para entrega. O correio está bem sobrecarregado. Verdade. E teve pessoas com medo de mandar o documento e ter o documento extraviado. Já aconteceu algum caso? Muito raramente. Eu estou aqui há 4 anos e pouco, e eu só vi um caso de documento extraviado, e era um documento que nos veio de Winnipeg. Uhum. Aqui Toronto mesmo? pode, Toronto mesmo não, Toronto funciona muito bem e pode não ser super rápido, ainda mais assim que às vezes a pessoa não está em casa no horário que o correio passa, né? Então, mas eu, em 4 anos e meio, eu só vi um caso e vinha de Winnipeg na época do Natal, por aí. Certo. Aí, Tá ótimo. Antes de eu fazer a próxima pergunta, se mais alguém estiver participando e tiver perguntas, pode ir postando no chat e no final a gente vai abrir para perguntas também, então fiquem à vontade. Eu tenho mais uma pergunta ainda sobre carteira de motorista. Eu vi que recentemente o site mudou e vocês criaram um novo sistema de drop-off de documentos. Como é que ele funciona? olha, é para a gente aproveitar, nós tínhamos uma outra salinha e a gente está aproveitando aquela salinha para as pessoas deixarem o documento. A gente tem uma caixinha que fica, se você vier fora de hora e quiser deixar o documento, tem uma caixinha que pode botar na caixinha, está na frente da porta. Pode botar Certo. na caixinha. Né? Se está trabalhando e o novo emprego é mais complicado, a gente tem isso. E depois a gente abriu um guichê numa outra sala, fora do salão de atendimento, sempre no espírito de evitar aglomeração, que é para as pessoas irem deixar o documento. E é necessário fazer agendamento para o drop-off ou pode ser feito a qualquer momento? Não, pode ser feito a qualquer momento. Tá ótimo. Então, beleza? A parte de carteira de Na motorista. verdade, a gente ainda está vendo como é que o drop-off vai funcionar. Nós vamos publicar. A ideia é que possa ser feito com muita agilidade, mas a gente ainda está vendo porque nós ainda estamos limpando a salinha. É muita coisa para higienizar, né? Tem que pegar todo um esquema de higienizar aquela sala. Se vem gente, tem que limpar. É. Tem Eu tenho uma mais uma pergunta. Pode falar. Desculpa. Não, Pode pode falar. perguntar, Estela. Mais uma pergunta sobre carteira de motorista ainda antes da gente mudar do assunto. O consulado não emite segunda via ou de carteira de motorista, certo? É somente aquele certificado do Detran. Não emitimos. Não emitimos. Aí tem que tirar no Brasil, no Detran, onde você tirou a carteira. A gente não tem condição de fazer esse serviço. Certo. No caso de eu ter perdido, ou alguém ter perdido uma carteira de motorista aqui, tem alguma coisa que tem que ser feita via consulado? Ou... Olha, você pode fazer um boletim de ocorrência na polícia e a gente autentica, diz que o boletim é real, é verdadeiro. Aí você manda para agilizar no Brasil, Tá. a segunda via. Tá ótimo. Oi, Aline, pode falar. Na verdade, eu achei que a gente já estivesse mudando o tópico e a Ana Maria Azevedo perguntou ali sobre a questão de registro de recém-nascidos. E uma das perguntas que a gente tem é exatamente sobre o registro de casamento e nascimento, quais são os prazos e como fazer. Como é que está sendo feito tanto o registro de casamento quanto o nascimento? Eu não sei de cor. E eu não vou responder sem saber muito bem, mas tudo a coisa mais atual é o que está na nossa página. Você procura na nossa página como fazer, e aí você marca a hora e traz aqueles documentos. E normalmente é rápido.
Tá? Mas dá uma olhada na página, tudo, porque cada vez que vem uma novidade do Brasil, a gente muda a página. Uma pessoa que está assistindo a gente agora perguntou se para carteira de motorista ela pode fazer o walk-in. Meu entendimento é que ela pode, desde que seja só o drop-off dos documentos, certo? É. Está respondido. Beleza, deixa eu voltar aqui para o começo. Obrigada. Então, respondida a pergunta. Mas segundo bloquinho de perguntas é sobre título eleitoral e biometria. Então, muitas cidades do Brasil já começaram a fazer biometria para o título eleitoral. Quem não fez a biometria no Brasil provavelmente já teve seu título cancelado. E sem o título a gente não tira um novo passaporte brasileiro. Como é que está funcionando esse serviço? Vocês estão fazendo a transferência do título para cá, para Toronto? Olha, isso eu tenho que ver. Eu realmente não sei como é que está agora. Eu acho que agora está tudo suspenso, porque os tribunais eleitorais estão trabalhando para as eleições municipais. Certo. Então, nós já entramos naquele período que está suspenso. Aí, eu acho que seria melhor ligar para o consulado e falar com uma das vice-cônsules que estão tratando disso. Você pode pedir para falar com a vice-cônsul de plantão, ela está lá ela abre a página do Tribunal Regional Eleitoral e vê como é que nós podemos fazer hoje com esse caso. Porque normalmente a gente faz a atualização do título, mas hoje, agora, há 2 a 3 meses das eleições de novembro, das municipais, que a gente não vota, mas o tribunal agora está tudo parado, está tudo suspenso. Então, qual é o novo procedimento? Eu sugiro ligar para o consulado, falar com a vice-cônsul ou mandar um e-mail perguntando. Manda um e-mail dizendo qual é o documento. A gente até prefere e-mail, porque a pergunta vem mais clara e a gente dá a resposta mais rápido e dá até a resposta à noite. A vice-cônsul que não está trabalhando aqui, está fazendo em casa home office, ela abre e fica respondendo. Então, é melhor, aí você tem uma situação, você faz uma consulta por e-mail para a CG Toronto e a gente vai responder. E já bota bem direitinho qual é a sua situação particular. Eu recebi mais uma pergunta no chat agora, que não é relacionada a título de eleitor, mas o João está perguntando como é que está funcionando a retirada de comprovante de dispensa do serviço militar com alistamento feito no consulado. Está funcionando normal. Não vejo nenhuma novidade nisso. A única novidade é que para as pessoas a pessoa tem que marcar hora para vir. Mesmo para retirar documentos precisa de agendar, Por enquanto, certo? sim. Eu acho que em breve nós já vamos ter uma retirada de documentos nessa tal salinha que a gente vai fazer drop-off e retirada de documento. A gente vai ter aquela salinha. Só que daí vai ter que ser num horário especial. Logo, logo a gente vai publicar o horário para pegar documento. Fazer o drop-off e pegar documento pronto. Mas aí a gente agenda de 15 em 15 minutos. Tá ótimo. Respondido, João. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre agendamento, porque eu lembro que isso era um problema antigo já com o consulado, das pessoas agendarem e não usarem aquele time slot, e aí acaba bloqueando a agenda do consulado. Isso ainda está acontecendo durante a pandemia? Bem menos, porque a mobilidade das pessoas é menor, quem pede passaporte é porque realmente precisa de passaporte, não está indo aquele monte de gente para o Brasil de férias, como ia antigamente, então tem menos movimento. Quem pede passaporte é porque realmente está precisando do passaporte. Certo. Então, diminuiu um pouco esse no-show. De vez em quando acontece, mas diminuiu bastante porque diminuiu o número de viajantes. A demanda, né? A demanda. Então, realmente é só quem precisa e aí precisa mesmo. Aí não... Eu vou entrar na parte de passaportes e tem mais uma pergunta sobre passaporte que eu já vou mencionar. Então, sobre passaporte, eu vi que no site está falando que pessoas que estão com passaporte expirando com menos de 2 meses, o atendimento estava sendo feito presencial e o restante deveria fazer por correio. E aí volta aquele medo de mandar os documentos por correio, não, né? Então, não tenho medo. Olha, em 4 anos e meio só se extraviou um conjunto de documentos que foi na época do Natal para uma pessoa de Winnipeg. Bem assim, naquela confusão de Natal, para uma pessoa que morava em Winnipeg. Então, não se preocupem, podem tranquilamente fazer pelo correio. Pode demorar um pouquinho, porque o correio está sobrecarregado, mas façam sim.
não tem, não, o correio daqui é muito bom. A possibilidade de extraviar é realmente muito remota. Tá certo. E uma pessoa me perguntou essa semana a duração do visto do passaporte emitido via correio ou presencialmente é exatamente a mesma, né? Exatamente a É o mesma. mesmo documento. É o Tá mesmo ótimo. documento. Então, o Guilherme está perguntando no chat se a renovação do passaporte já está sendo feita de forma presencial. Imagino que sim, desde que seja agendado. Sim, desde que seja agendado. Isso mesmo. Certo, Guilherme? Avisa se tiver mais alguma pergunta, beleza? Sobre registro de casamento e nascimento, nós já falamos. A gente tem umas perguntas sobre divórcios. Então, se um casal de brasileiros que está aqui, os dois são brasileiros, se casaram no Brasil e eles optam por se separar, como é que funciona esse procedimento? A pessoa tem que ir no consulado fazer esse divórcio? Olha, aí eu teria que ver caso a caso quanto tempo está aqui, que visto que tem. Okay. Então, se nós, se eles que tipo de casamento que foi, ou se foi união estável, e aí a gente dá orientação. Seria bom fazer um e-mail contando a sua história com os seus detalhes, que nós damos a resposta certa para você. Porque tem gente que, quando casou, não tinha visto. Agora já tem visto, já tem PR, ou já tem nacionalidade canadense. Então, isso vai fazendo com que varie um pouco o tipo de trabalho. Então, o bom mesmo, o e-mail é sigiloso, ninguém vai contar nada para ninguém, ninguém vai espalhar. Você faz a consulta contando exatamente a sua situação particular. Que é melhor assim do que eu responder em tese ou ficar fazendo pergunta para identificar, né? Tá certo. Então, aí depende do status migratório que você tinha quando casou, o status migratório que você tem hoje, dependendo, faz o divórcio. No Canadá, a gente só averba. Mas tem que ver bem direitinho o status migratório quando casou e o status migratório que tem hoje. Ou seja, se você tiver dúvidas sobre isso, mande um e-mail para o consulado com a maior quantidade de informações e detalhes para que você obtenha uma resposta mais clara e objetiva à sua necessidade. Então, é a melhor forma. Nós preferimos o e-mail porque as pessoas podem contar tudo direitinho por escrito e a gente responde por escrito e aí não dá mal entendido. E tem o tempo aquele de avaliar a situação, entender realmente o caso e poder responder de acordo, né, Ana Lélia? Aí, por exemplo, se a pessoa que está respondendo e-mails naquele dia não sabe muito bem, ela pode consultar a colega ou a mim sobre o que é que nós vamos fazer. Aí a resposta sai certa. A pessoa não perde a viagem. Deixa eu voltar rapidinho no assunto de passaporte. O Guilherme está falando que ele tem o passaporte dele vence em dezembro, mas o visto americano dele ainda está válido. E ele não tem certeza se ele pode viajar via Estados Unidos, porque o passaporte dele vai ter menos de 6 meses de vencimento. Você conhece um pouco dessa regra? É melhor ele fazer um passaporte novo e viajar com os dois. A gente invalida o passaporte antigo cortando uma orelhinha nele, né? Corta a pontinha. Mas o visto permanece válido e os americanos aceitam. Então, ele viajará com 2 passaportes. Certo. Até onde eu sei, você não pode viajar, né? Pelo menos essa informação que eu sempre tive, de que você não pode viajar com passaporte que tenha um prazo menor do que 6 meses de validade, né? Exato, você não pode. Quando chega no 5º mês, você tem que fazer um passaporte novo. Ele serve para identificar você na rua. Ele serve para identificar você para pagar uma conta, mas ele não serve para cruzar a fronteira. Aí tem que ser um passaporte com mais de 6 meses de validade. Tá certo. Eu queria entrar um pouquinho no assunto de fundo de garantia e naquele benefício do governo. Eu sei que o consulado fazia, eu não sei se está fazendo agora, mas que fazia aqueles saques do fundo de garantia por tempo de conta inativo, depois que a gente tem 3 anos de inatividade. E agora, recentemente, com aquele benefício que o governo brasileiro liberou para a população por causa do Covid, algumas pessoas também que estão aqui conseguiram esse direito. Eu queria saber se você sabe explicar quem tem direito a esse benefício e como é que essas pessoas fazem para acessar esse benefício. Não, eu não sei explicar, isso está no site da Caixa Econômica Federal. Não tem nenhum envolvimento? Não tem nenhum envolvimento do consulado. O site, as regras para o benefício estão no site da Caixa Econômica Federal. Então, é lá que deve ser procurada
as instruções, não é conosco. Certo. Eu recebi uma pergunta agora da Ana Maria perguntando como uma pessoa que se aposentou no Brasil recebe o valor da aposentadoria no Canadá. Tem que Existe mandar algum pelo tipo? banco normal. Tem que mandar pelo banco normal. Continua Não, recebendo lá e transfere. continua recebendo lá em reais e transfere para cá. E tem um imposto bastante alto. Então, tem muita gente que deixa lá e depois faz um negócio com um amigo que vai, pega aqueles reais, mas é uma transferência individual de conta para conta, não tem a intervenção do consulado. Certo. Tá certo. E algumas pessoas que estão aqui no Canadá tiveram as contas delas desse benefício da pandemia hackeadas. Então, tiveram pessoas no Brasil acessando o CPF delas para pegar o benefício. Existe alguma coisa que o consulado consiga fazer nesses casos? Não, não. Assim, institucionalmente, não. Mas se a pessoa precisar, a pessoa pode vir aqui, eu aviso o Itamaraty, vejo se eu posso ajudar por intermédio do Itamaraty. Mas eu diria que não vamos perder tempo dando uma volta com o consulado. Registra a ocorrência na delegacia de polícia. Certo. Muitas delegacias de polícia fazem registro de ocorrência à distância, por e-mail, pelo site deles, né? Então, faça urgente o registro na delegacia de polícia e informe o gerente da sua conta na Caixa ou no Banco do Brasil, urgentíssimo. Não é que o consulado não faça, mas o nosso caminho é mais lento, então não vale a pena você correr risco. Avisa logo o gerente do banco e a ocorrência na polícia. Tá ótimo. Ok, eu tenho uma perguntinha sobre matrícula consular. O que é a matrícula consular e qual é a importância da gente fazer essa matrícula consular? A gente faz matrícula consular para saber quantos brasileiros existem na jurisdição consular. O primeiro grande objetivo é para contar os brasileiros, saber quantos existem. Mas tem gente que não quer fazer, tem medo e acha que não serve para nada e que isso. Então, ninguém faz, então a gente não está fazendo, porque as pessoas não querem. Você faz. Agora, quantos brasileiros tem? Não sei. Certo. Ninguém faz a matrícula consular. Então, eu não sei. Mas agora tem países que a gente faz a matrícula consular e dá uma carteirinha para a pessoa. E isso ajuda quem está indocumentado. Mas não é o caso do Canadá. Isso ajuda quem está indocumentado, porque a pessoa está indocumentada naquele país, mas eles veem que mantém o vínculo com o consulado. E ajuda um pouco. Não é o caso do Canadá. Aqui a matrícula consular seria só para a gente saber quantos brasileiros somos. Mas ninguém quer fazer, as pessoas têm medo, tem umas lendas urbanas que quase ninguém faz, então eu também não faço. Serviu muito, por exemplo, no México, quando teve terremoto, né? Eu estava pensando nisso por causa dos voos que vocês fizeram também, de repatriação dos brasileiros. Também serviu para os voos, serviu na Indonésia quando teve o tsunami, e está servindo agora em Beirute, quando houve essa explosão, que vocês viram hoje de manhã. Houve uma grande explosão. Sim. No centro da cidade. Então, quando você tem brasileiros matriculados, você pode procurá-los, porque você tem o endereço deles. Então, essa é a outra finalidade. Na verdade, a matrícula consular começou depois do terremoto no México, há uns 30 anos atrás. Começou a se pensar e depois se fez a matrícula consular. De acordo com o que você está falando, realmente faz todo sentido fazer essa matrícula consular. Existe um movimento do consulado para esclarecer as dúvidas em relação a isso e motivar as pessoas, por exemplo, quando a gente vai no consulado, em algum momento isso é dito, faça a sua matrícula e esclarecido, as razões são esclarecidas em relação a isso? Sobre a importância? Não, eu parei completamente com esse assunto porque havia, assim, eu disse, lendas urbanas, fake news, dizendo que o consulado fazia isso para dedurar os brasileiros para o imposto de renda, que fazia isso para dedurar quem estava ilegal para a imigração, e que... Aí eu disse, olha, é muita loucura. E depois você ficava falando para as pessoas no guichê e só fazia atrasar a vida do brasileiro seguinte. Porque a pessoa para quem a gente estava falando começava, não, mas eu não vou fazer. Porque eu tenho que dizer que eu tenho um companheiro canadense, eu não sou casada, mas eu não quero dizer. Porque daí já achava que a gente ia dizer, que ia ter um efeito. Então, como era
era muita imaginação e você ficava dizendo aquilo no guichê e o tempo passava, iam-se embora 10 minutos do atendimento do seguinte, né? No tempo que a gente não marcava a hora, que eu marcava assim de 10 em 10 minutos. E daí, então, para não desgastar o consulado, fazendo uma coisa que ninguém acreditava que era só para contar os brasileiros, e no caso de uma emergência, aí sabe, então deixa para lá, não querem mesmo, não querem. Mas pode começar a qualquer momento, se cessar a onda de desconfiança, pode começar, porque a utilidade é o cômputo, né? Contar quantas pessoas são, e é muito importante, às vezes, contar quantas crianças tem, porque aí a gente pode fazer mais projetos para português, língua de herança. Quando você sabe quantas crianças estão imigrando, quantas crianças brasileiras estão na escola canadense, você pode tentar fazer um suporte para manter o português língua de herança. E a outra coisa é nesses casos, né? Agora vocês estão vendo Beirute, que está sendo muito útil quando tem, mas aqui ninguém acredita, então eu parei para não gastar o tempo, né, de guichê. A gente vai mandar, junto com o vídeo dessa conversa, a gente manda os links, porque o site informa que tem que preencher um formulário e enviar por e-mail. Então, a gente coloca as orientações lá, vamos tentar ajudar nesse cadastro. Se as pessoas tiverem uma imaginação menos negativa, eu acho que é uma coisa boa que ajuda, mas aqui no Canadá não tem nenhuma outra utilidade senão contar as pessoas. Não, mas bem interessante. Cachorrinha da Aline decidiu participar. Claro, ela participou. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você comentou sobre filhos com parceiros possivelmente canadenses. Qual a importância de um casal que tem um brasileiro e um estrangeiro registrarem a criança no consulado, a criança que nasce desse relacionamento? Qual é a importância para fazer essa documentação? A primeira coisa é para garantir a nacionalidade brasileira para a criança. Então, algumas pessoas elas vêm para o Canadá meio desesperadas e não querem mais nada com o Brasil, porque saíram se achando, né, sem oportunidades. O que eu vou fazer? Mas você nunca sabe o futuro. Então, é melhor garantir para a criança a nacionalidade brasileira. É garantir pela criança, para ela ter acesso à outra nacionalidade mais tarde, e também no caso de separação do casal. É um ponto que conta para vincular aquela criança com a mãe ou o pai e o país de origem da mãe ou do pai. É uma precaução para o futuro em todos os sentidos. Desculpa, meninas, a minha cachorrinha interrompeu bem na hora. Me desculpa, mas são coisas que a gente não consegue controlar, né? Claro. Mas, Ana Lélia, o que eu ia te falar era exatamente sobre a importância. Eu achei bem legal, principalmente esse ponto que você mencionou, ainda falando sobre a questão da contagem dos brasileiros. Além de ser interessante a gente saber o número de brasileiros que estão aqui para o caso de uma emergência, enfim, a questão de manter a cultura e de, daqui a pouco, trazer projetos realmente que possam auxiliar as nossas crianças a manter a língua portuguesa, né? Então, eu achei super bacana. Que é auxiliar para manter as crianças a língua portuguesa, a música brasileira. Exato. E, às vezes, para amparar mulheres brasileiras casadas com um canadense no momento de um divórcio mais dramático. É sempre importante saber. Mas a gente tem que vencer uma barreira de desconfiança. Agora, o que é importante é. Eu não sei quantos brasileiros, ninguém sabe quantos brasileiros tem. E, na verdade, é bem o que você falou, é bem importante para que a gente possa, de repente, estar desenvolvendo mais projetos. Projetos mais adequados ao para auxiliar número de a nossa comunidade. E o número, a faixa etária, né? Porque também nós não podemos fazer projeto assim, tem que saber quantas crianças, né? Quantos adolescentes. Então, é importante para isso. Começou com uma precaução em caso de emergência. Na pandemia, teria sido mais útil, ainda bem que a gente conseguiu fazer os 3 aviões de repatriação sem maiores problemas, e no caso de um evento grave, como foi agora essa bomba no Líbano. Sim, sem dúvida. Ana, apesar da gente não ter os números
corretos de brasileiros aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta que é mais uma curiosidade minha até. Eu cheguei aqui faz 4 anos, você comentou que está à frente do consulado há 4 anos e meio. Você sentiu um aumento da população brasileira na cidade ou até na região onde o consulado atende nesses últimos 4 anos e meio? Você percebe que a população brasileira está crescendo na cidade? Eu percebo sim, a população brasileira está crescendo, ela está crescendo ao redor, principalmente daquelas 3 cidades, Tri-Cities, aquilo ali está crescendo muito. O número de brasileiros e também o tipo de brasileiro que vem, ele não vem mais. Vem gente, entra de turista e fica fazendo menial jobs, né? Então, ainda tem, mas a maioria está vindo com aquele esquema de fazer o college e ficar. Certo. E essa janela que o Canadá abriu estourou de brasileiro. Realmente estourou. Nós chegamos a ter 10 mil brasileiros nos colleges em Ontário. Certo. Desses 10 mil, certamente 8 mil vão ficar. Tomara, né? Eu estou adorando ver um monte de brasileiro por aqui, Não, um monte de produto aumentou brasileiro. exponencialmente, aumentou muito. Aumentou muito. Eu acho que quando eu cheguei aqui, a gente tinha de 20 mil brasileiros. Eu acho que agora nós temos 60 mil. É quase 10 mil por ano, né? Quer dizer, vem assim, esses estudantes que vão ficando, não todos, mas vão ficando. Então, eu estimo, a gente não tem a matrícula consular, mas eu estimo que a gente tenha 60 mil brasileiros, dos quais a maioria são casais jovens com criança pequena. Porque torna necessário um projeto de português língua de herança para essas crianças, mas a gente não tem números para pedir. Vamos tentar ajudar nisso, né, Aline? Com Porque certeza. é um perfil bem parecido com o que a gente tem no NPB. Então, a nossa bolha pequenininha aqui, né, talvez já consiga extrapolar para dar uma percepção disso realmente. E até só para compartilhar com você, Ana Lélia, logo que nós iniciamos o Networking para Brasileiros, nós não tínhamos cadastros, né? O Networking para Brasileiros, ele foi sendo criado em função da necessidade e agregando brasileiros à comunidade, e a gente passou a servir essa comunidade brasileira, mas há um ano e meio, mais ou menos, atrás, a gente decidiu, nós precisamos conhecer a nossa comunidade para poder atender melhor. Então, a gente também passou a fazer um cadastro. Algumas pessoas, a grande maioria, felizmente, recebeu muito bem e entendeu qual era o objetivo, que para a gente poder prestar um serviço, né, um serviço que é um serviço gratuito, que fique bem claro, voluntário, mas a gente precisava entender que a nossa comunidade, conhecer melhor a nossa comunidade, entender as necessidades que essa comunidade tem para poder atender de forma mais objetiva. Então, que é, na verdade, o mesmo propósito do cadastro que você mencionou agora, e com certeza a gente vai tentar auxiliar nisso. O cadastro é uma coisa importante. Sim. Não, e eu só consigo pensar nisso, né? Nós que somos um grupo tentando ajudar as pessoas, precisamos de um cadastro, como não fazer um cadastro para o consulado, né? Vamos tentar ajudar nisso, porque é fundamental. O consulado precisa muito, mas eu desisti. Porque Não. eu encontrei muita desconfiança e disse, bom, vamos deixar passar essa onda, né? E não perder tempo do freguês que estava ali no guichê e a gente falando e a pessoa desconfiada, mas não deixa para lá. Não, isso com certeza. Mas se dá para fazer online, também facilita, né? Facilita, também facilita. A gente tem algumas perguntas no chat, que essa, pelo menos uma, eu acho que talvez seja técnica demais para a gente discutir, mas se você tiver pelo menos um norte para a pessoa, a Ana está perguntando como contar o tempo de contribuição do INSS sobre o Acordo Brasil-Canadá de Previdência Social. Essa é bastante técnica. Eu gostaria que ela dirigisse também um e-mail, a gente vai estudar, dependendo, a gente consulta Brasília e a gente responde. Mas eu gostaria que ela fizesse por e-mail. Eu não posso responder assim, eu nem sei. São regras que me escapam, as do INSS. Que, aliás, o Brasil está fechado, funcionando só em regime de plantão com hora marcada. Também está muito difícil de saber informação deles. Mas a gente tenta. Tá ótimo. E a Débora está perguntando, quando enviarmos a documentação de um menor de idade para fazer o passaporte, a autorização de emissão do passaporte pode ser escaneada e enviada pelo Notary Public por e-mail ou tem que ser a original? Não sei. Eu realmente não sei, porque menor
é uma coisa complicada. O Brasil, não sou eu, o Brasil complica cada vez mais. Vou pedir que se refira a... Faça por e-mail a pergunta também. Tá ótimo. As perguntas que eu tinha, Aline, da nossa lista, já fizemos todas, eu acredito. Já perguntei sobre RG e CNH e já perguntei sobre o atestado de residência que a pessoa vai viajar. Você tem alguma pergunta ou a gente abre para Não, todos? eu acho que eram essas que a gente tinha na nossa lista. Eu acho que a gente pode abrir sim para o pessoal que está participando conosco aqui, se quiser fazer mais alguma pergunta. Quem não Aproveitar a estiver presença. tímido, que quiser ligar a câmera ou o microfone e fazer a pergunta. Eu vou desligar o meu microfone. Aí depois eu ligo. Tá ótimo. Tá ótimo. Ou então pelo chat, gente, perguntas. Não? Ainda Pessoal, sobre a tá. carteira de motorista, a Elaine está falando. Elaine, você não quer entrar por áudio para explicar a situação? A Elaine está falando ainda sobre a carteira de motorista. Vou enviar via correio, mas o notary pode ser que enviem por e-mail? Mas o notary pode ser o que enviarem por e-mail? Elaine, eu não sei se eu estou entendendo sua pergunta direito. O notary te enviou uma cópia por e-mail e você está querendo enviar essa cópia para o consulado, é isso? Isso. Ana, sabe responder se a gente pode mandar uma cópia recebida via e-mail do notary para o consulado? Pode, nós vamos tentar aproveitar. Se não der, a gente avisa, mas manda sim. Pode. A gente está recebendo cada vez, a gente está autorizado por Brasília a receber cada vez mais documentos por e-mail. Ainda mais se veio do notary, normalmente dá certo. É o que ela falou, o notary também está trabalhando online, então Então pode mandar sim. tá ótimo. E a Ana Maria está agradecendo a Consona Lélia pela disponibilidade em fazer essa videocall. Sempre que vocês chamarem, eu estarei presente. Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Não recebi mais nenhum comentário por aqui. Mas eu queria deixar um recado. A gente estava conversando com a Ana antes da gente começar essa call. E a Ana está há 4 anos e meio à frente do consulado brasileiro aqui em Toronto. E com o coração partido, nós soubemos hoje que ela está se mudando para outro posto no Uruguai. Então, em breve, ela vai nos deixar aqui em Toronto, mas já está deixando as portas abertas para uma nova consuleza? Estou falando certo? Consuleza que vai nos atender aqui a partir de outubro. Então, se alguém quiser deixar algum recado, agora é a hora para vocês falarem com a Ana. Eu queria dizer que o máximo que a gente fica num país é 5 anos. E os 5 anos, o 5º ano está chegando. Então, eu achei esse lugar lá no Uruguai que atendia muito bem a certas preocupações particulares que eu tenho na minha idade. Eu estou no fim da carreira, meu último posto e tal, o penúltimo. Então, esse lugar fica muito perto da cidade onde eu nasci, que é na fronteira do Uruguai com o Brasil. Aí é a tal coisa, né? Se você não vai, alguém irá no seu lugar. Então tem que pegar. E aí, mesmo sentindo muito, mesmo querendo ficar mais um pouco, mas eu achei que se eu deixasse para da última hora, eu podia não ir para um lugar que fosse bom para mim, já com a idade e tudo mais, né? E família. Então, com muita tristeza, mas eu sabia que um dia eu ia ter que ir embora de Toronto, então eu disse também agora eu vou bater o martelo, eu vou para lá, porque aquele lugar serve para a minha vida. E eu estou indo em fins de setembro. Em outubro já deve chegar a minha substituta. Estou recebendo aqui algumas mensagens falando que sabiam que você era gaúcha pelo sotaque e que é trilegal. Somos. Foi a Camila Claro. que falou, somos, Camila, somos. E eu vou para Rivera, os gaúchos sabem onde é que isso fica. Rivera fica na fronteira com o Livramento, no Rio Grande do Sul. Então, para mim, para a minha condição familiar, é excelente.
Maravilha. Ana Lélia, como a Estela falou, é com o coração partido que a gente recebe essa notícia, mas ao mesmo tempo a gente fica muito feliz por você. Quando eu for a Bagé, visitar minha família lá, eu vou ir tomar um cafezinho com você em Ribeira, com Comer uma certeza. parrijada. Comer uma parrijada. Eu também, mas eu sabia que a gente já chega sabendo, a gente fica gostando, mas sabendo que não vai ficar. Que depois virá só para rever os amigos que tem a hora que tem que ir, e essa hora vai contando, né? O mínimo é 3 e o máximo é 5. Então, 4 anos e meio está muito bom, não é? Eu acho que está bem na medida e eu vou para um lugar do meu interesse. Pronto. É isso que acontece na nossa carreira, é assim que ela é. Mas Toronto e as pessoas de Toronto e o Canadá em geral são, claro, inesquecíveis. Fazem parte das melhores recordações da minha carreira. Que ótimo. Que ótimo ouvir isso. E Estela, não sei se você tem mais alguma pergunta, se você quer fazer mais algum só comentário. receber elogios aqui. Falei, pessoas, eu acho que nesse é só momento, amor, não Ana acaba Lélia, nunca. é muito agradecimento a você pela Sim, com certeza. dedicação, pelo carinho com a comunidade brasileira, pela preocupação que você sempre demonstrou durante todo esse tempo que você teve aqui em fazer o melhor. Independente, inclusive, dos serviços prestados no consulado, nós sabemos, né, Estela, o quanto você sempre busca métodos e meios de auxiliar mais e mais a comunidade aqui. Então, muito obrigada. Sim. Muito obrigada pela parceria, pela dedicação, pelo carinho. Que bom que gostaram, mas até o final de setembro a gente está aqui, estamos aí, só que o 7 de setembro eu acho que vai ser muito reduzido, pessoal. Uhum. Eu sempre pensei assim, se eu for embora no 7 de setembro é quando a gente se despede das pessoas, da comunidade, mas esse ano a minha despedida vai começar aqui, podemos fazer outra, mas vai ser virtual, porque mesmo o 7 de setembro nós vamos ter que reduzir muito. Não faz sentido, o Brasil mandou 3 aviões repatriar a comunidade, $350 mil para repatriar a comunidade, e aí você faz uma aglomeração no 7 de setembro, é uma coisa até meio irresponsável, né? Eu não vou, acho que a gente vai fazer um 7 de setembro bem virtual, e as minhas despedidas serão todas virtuais, sem dúvida. Então já fica aqui um abraço para todo mundo. A minha substituta, eu sei que ela veio motivada, e eu, em Ribeira, aguardo os amigos para a parrijada. Olha, que convite bom, hein? Estou até com vontade de falar agora. Muito bom. Obrigada, Ana. Você foi sempre super acessível com todo mundo. Você tem um humor maravilhoso, sempre está fazendo piada com tudo. É muito legal. Foi muito legal essa proximidade com você e aproximar a comunidade também, foi muito bacana. Então, obrigada por todo o serviço prestado. E continue o bom trabalho de vocês, meninas, que vocês ajudam muito. Obrigada. Justamente aquela desconfiança que normalmente algumas pessoas têm do consulado desaparece quando tem uma interlocução como o Network para Brasileiros. Um abraço para todos, pessoal. Um beijão para todos e uma boa semana para todos nós, né? Que hoje a semana está começando. Um beijo para vocês. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.